começar tudo de novo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Eu tive que fazer a entrada de novo, gente, pra ficar bonitinho aí quando eu colocar o vídeo no YouTube. Esperar o pessoal entrar. Boa tarde, Manu. Vamos nessa. Vamos. A gente tem muito o que conversar hoje. Deixa eu desligar aqui. Que sempre achei. Tá, vamos lá. Espero que não trave de novo. Se travar, a gente começa de novo. Faz parte. Vamos falar hoje sobre vícios e virtudes. Vícios, mais um super dragão que a gente tem que enfrentar. Essa semana a gente tá aí na nossa reta final, né? Estão trazendo muita coisa à tona, muita clareza, né? Porque eu sempre falo, não tem como a gente combater os nossos dragões se a gente não tiver clareza do que são, né? Se a gente não tiver essa noção do que a gente tem. Porque o primeiro passo é bem desafiador, é a gente assumir pra gente mesmo os nossos dragões, né? O segundo passo é a gente tá promovendo essa transformação. Eu acho que nada mais fácil do que a gente identificar os nossos dragões que não seja através dos vícios, né? Porque cada virtude, todos nós sabemos, né, que temos virtudes, trabalhamos diariamente para construir essas virtudes, mas digamos que a sombra de uma virtude é um vício. Então, sempre que a gente tem, vamos dizer assim, isso é uma ideia até de Aristóteles, né? Que ele explica o seguinte, que toda circunstância, ela vai ter dois polos da mesma moeda. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina uma pessoa que ela é muito proativa. Então, ela é muito proativa, ela vai, ela faz, acontece. Quando ela tá no extremo, né? Vamos dizer assim, do lado luminoso de uma virtude. Agora, a mesma pessoa, do mesmo modo que ela pode ser extremamente proativa e realizadora, quando ela cai no lado vício, ela pode ser uma pessoa ansiosa, ela pode ser uma pessoa que não consegue lidar bem com o tédio, né? Ela tem que estar o tempo todo fazendo. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente vai entendendo que nada é bom ou ruim, né? Sempre é o polo onde a gente tá. E uma coisa que, quando eu tava organizando o programa, eu lembrei, sabe aquele... Tem um memezinho na internet, acho que todo mundo já viu, né? Que é um carinha, tipo, como se fosse Deus criando as pessoas. Aí tem, tipo, ele colocando assim, como se fosse fazendo a receita do bolo, né? Deus me criando. Aí, às vezes, as piadas são assim, pouquinha paciência, né? Muito mau humor e tudo mais. E aquilo é total real. Por quê? Dentro de nós, todas essas, vamos dizer assim, todos esses vícios e virtudes, como face de uma mesma moeda, eles já existem. Só que cada pessoa vai ter mais ou menos, vai estar num grau maior ou menor. Olhando para uma visão bíblica, né, o cristã seria algo relacionado aos 7 pecados capitais. Todas as pessoas têm dentro de si esses 7 pecados capitais, só que umas têm mais e outras têm menos. Então, o vício, ele seria um desvio, né, digamos assim, um desvio de comportamento. E dependendo da intensidade desse vício, ele pode ser destrutivo. Agora, gente, hoje eu tenho tanta clareza disso que, assim, pra mim, hoje, quando eu vejo uma pessoa que gosta de se mostrar muito boa, muito perfeita, muito maravilhosa, você corre, viu? Você corre porque tem perigo aí. Porque uma pessoa que não tem noção dos seus próprios demônios, né, dos seus próprios dragões, que ela não tem a noção que ela é só um anjo, que ela não é só um anjo, que todos nós somos anjos e demônios, essas pessoas, elas gastam uma energia psíquica muito forte para tentar esconder esse lado não luminoso, né, os seus próprios vícios e parecer ser um ser de luz, né, uma pessoa perfeita. Então, quando a gente ainda tá nesse lugar, que é muito comum, por quê? Por conta da forma como a gente foi educado, da forma como a gente aprendeu. Já falou isso aqui um bilhão de vezes, que foi sempre o quê? Aquela educação de não faça isso é feio, isso é reprimido, isso não é legal. Então, sempre quando a gente, eu percebo assim, que não tem como alguém não ter nenhum vício. É impossível alguém não ter nenhum vício, porque o vício,
ele é o pressuposto de que falta algo dentro de nós, né? E quando falta algo dentro de nós, a gente está em busca de se preencher. Então, o vício é uma fuga. O vício já dentro de si já traz essa ideia de que está faltando alguma coisa e a gente está se preenchendo com outra. E, sinceramente, qual é o ser humano, gente, que não falta alguma coisa, né? Principalmente nesse nosso momento histórico, né? Onde a gente está caminhando ainda muito nesse desconhecimento que existe a nossa vida interior, né? Que existe toda uma logística, toda uma guerra interna acontecendo dentro da gente. Então, principalmente quando não se tem consciência disso, a gente se mata mais ainda, porque a gente precisa de muita força para fingir que tá tudo bem, para tampar nossos dragões, para sufocar nossos dragões, para sufocar nossos vícios, nossas sombras. Então, geralmente, eu brinco, né? Quem for uma pessoa que se acha muito boa, toma cuidado, viu, gente? Toma cuidado que essa pessoa ainda não é de confiança. Porque todos nós temos os nossos vícios, temos os nossos dragões, né? A diferença é só a questão da coragem. Primeiro, a coragem de admitir pra nós mesmos. Cara, eu sou imperfeito. Meu Deus, eu tenho muita coisa em mim que não é tão boa quanto eu pensava, né? Eu gasto muita energia tentando parecer ser perfeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a gente poder trazer isso à tona por meio da confissão, né? Seja a confissão perante alguém, perante um terapeuta, perante você mesmo como sendo o seu próprio terapeuta, né? Seja através da escrita. Quando a gente faz essa dinâmica da confissão, né? Não digo nem... Talvez até uma confissão da igreja, talvez, acho que isso surte o mesmo efeito, porque aqui a gente está falando da questão psicológica. Quando a gente faz essa confissão, de certo modo, a gente já está começando a trabalhar isso dentro da gente. E é o que eu sempre falo, por isso que é muito importante, gente, o autoconhecimento, porque quando a gente tem essa ideia, a gente vai tendo noção dos dragões e a gente vai afinando isso dentro da gente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive um pouco, vamos dizer assim, de rebeldia, né? Muitas das vezes, quando eu não tinha a consciência da rebeldia, eu tendia a usar a minha rebeldia para as coisas ruins, ou seja, para o lado errado da virtude. Então, por exemplo, quando eu sempre fui aquela pessoa que estacionava em lugar errado, e hoje, entendendo mais como eu funciono, eu vejo assim, opa, acho que eu vi uma garotinha. Meu amor, dá um oi pro pessoal e espera a mamãe terminar. Pode ser? Aqui sentada, tá bom, então dá um oi pras pessoas. Sem me atrapalhar mesmo. Sem me atrapalhar? Então dá um oi pra galera aí. Fala oi, gente. Oi, gente. Fala, eu vou ficar aqui quietinha sem atrapalhar a mamãe. Fala. Ué, o gato comeu a língua? Então senta lá pra esperar a mamãe. Senta ali, tá? Deixa aqui, tá? Tá bom. Então, eu percebia que, tipo assim, eu sempre tendia a colocar o carro numa vaga clandestina, né? Eu sempre me sujeitava a multas e às vezes eu ficava revoltada comigo mesmo, mas, gente, é sério, sempre foi um impulso mais forte do que eu, de transgredir. Tipo assim, às vezes passava no sinal, às vezes o sinal tá amarelo, aí eu vou e avanço. Então, isso sempre teve em mim. Só que, olha só, lembra que eu falei que sempre a mesma circunstância, o mesmo pecado, o mesmo vício, eles são face da mesma moeda. Então, quando eu utilizo o meu tom de rebeldia para, de repente, ter coragem de trazer minha mensagem, de trazer a minha verdade, de dar, ensinar o que eu aprendo no meu caminho, isso, de certa forma, o conteúdo que eu trago, de certa forma, ele tem um tom de rebeldia, porque as pessoas não gostam de acessar essas verdades, né? Essa escuridão que a gente tem. Então, quando eu comecei a, vamos dizer, lapidar essa moeda, eu percebi que eu fiquei menos transgressora externamente. Olha só, isso é o chamado do autoconhecimento. Você vai entendendo quais são os seus dragões e vai usando ele para as finalidades que são pertinentes. Entende? Então, quando a gente não tem essa noção, geralmente a gente cai no lado sombra, no lado negativo, no lado vício, né? Eu sinceramente, eu tenho tanta convicção e clareza desse meu dragão que eu até hoje, assim, nunca mais eu levei multa e tal, porque esse ano eu tô sem carro. Mas eu sou aquela pessoa que
Hoje eu já me observo. Às vezes eu chego num lugar, se eu tiver ali, sei lá, com a minha bicicleta, eu chego, às vezes vou me enfiando num lugar que nem é vaga de bicicleta. Aí eu vou e me lembro que aquilo ali naquele momento é a minha rebeldia, né? A minha rebeldia que tá fora do compasso. Então aí eu vou e vou puxando, vamos dizer assim, como se eu tentasse domar, né? Eu vou tomando consciência daquele meu movimento e falo, opa, peraí, não é isso que eu quero fazer. Sempre esse chamado para virtude. Porque o vício, de certo modo, gente, os dragões, os 7 pecados capitais, eles são naturais da nossa natureza humana. E quando a gente tem essa consciência... Mamãe, desculpa que eu fui na sua aula, mas só que eu nunca mais vou fazer isso, tá? Tá bom, meu amor. Era só hoje que eu ia vir. Só hoje que você ia vir? Uhum. Tá bom, então fica lá esperando a mamãe, tá? Te amo, meu amor. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Márcio, é isso mesmo. Maia. Meus amores, lembra do convite, aviãozinho, enviar live para um amigo. Vamos nessa, vamos ajudar a nossa comunidade Guerreiro de Si a crescer? Envia para um amigo, porque eu tenho certeza que você tem algum amigo que tem um vício. Certeza. Mas que assim como tem vícios, também tem muitas virtudes. Então, eu particularmente, gente, já tive muitos vícios, tá? Eu quero fazer um programa só falando sobre essas questões dos vícios, mas eu já tive muito vício. Já tive vício em compra, já tive vício em drogas, eu ainda vou falar sobre isso aqui. Já tive vício em álcool. Eu não, assim, eu até fico meio assim de falar, porque é meio chocante a gente ser real, né? Assim, todo mundo tem vícios. E muitos momentos da minha vida, eu ia trocando um vício pelo outro vício. Trocava um vício por outro vício. Pegava um vício aqui, ou pegava o vício pela comida, ou era a gula que estava atacando, sabe? Então, assim, sempre eu ia entendendo que os meus vícios... quantas pessoas têm vício em pornografia, por exemplo? Só que guarda aquilo consigo mesmo e esconde tão escondido de si mesmo que a pessoa, vamos dizer assim, ela realmente consegue de fato esconder aquilo dela. Só que isso vai matando a gente. Porque enquanto a gente não tem noção dos nossos vícios, a gente não tá aceitando a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade como ser humano. E sempre quando a gente tá buscando um vício externo, é porque a nossa alma clama por alguma coisa, a nossa alma está em busca de algo que muitas das vezes a gente não tem essa clareza. Então a gente vai ali levando para os vícios, né? Seja bebida, droga, álcool, a pessoa vai pensar assim, mas eu não tenho nenhum desses vícios, nunca tive vício em jogos nem nada, mas muitas das vezes os nossos vícios são os nossos pensamentos. Tem gente que é viciado em pensar, em estar ali pensando, neurótico, ruminando as coisas na cabeça. Isso também é uma forma de vício, né? Não são só vícios que você extravasa aqui no sentido... Viciada em parquinho, né, mamãe? A Maia acabou de soltar aqui. Mamãe, eu sou viciada em parquinho, né? Eu disse também. Isso, filha. Eu Exatamente. Também somos viciadas em parquinho, verdade. Então, gente, a virtude... ela sempre vai ser um resgate para aquele lado mais obscuro do nosso vício. Porque o vício, ele naturalmente faz parte da natureza humana. Quando a gente caminha com relação à virtude, é porque a gente está, consequentemente, saindo e procurando vencer os nossos vícios. Entende? Que a virtude, ela não nasce do além, tipo, eu vou ser virtuoso. A virtude sempre é o lado luminoso, é como se a gente estivesse fazendo assim com os nossos vícios, sabe? Então, eu penso assim, que quanto mais a gente tem clareza, né, dos nossos valores, os valores, eles são... né? Hoje em dia até brega, assim, quais são os seus valores? Já pensou quais são os seus valores? Né? Hoje em dia, tipo assim, quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Não se fala mais em valores, só que os valores, eles, mais do que nunca, eles são imprescindíveis da gente ter os valores como meta, porque o valor, ele funciona como um mapa. Então, sempre quando a gente tem os nossos valores bem definidos, quando a gente tá saindo da risca, quando a gente tá caindo pro lado vicioso, né?
quando a gente tá caindo pro lado dos nossos pecados, né? Meus pecados preferidos, gula e preguiça. Quando eu sei que eu tô indo para esse lado dos meus dragões, os meus valores é que vão me trazendo de volta, né? Porque eu sei que os valores é como se fosse um norte. Tipo, caraca, meu Deus, tô cagando no pau, não é isso que eu deveria estar fazendo. Meus valores estão colocando pra cá e eu tô vindo pra cá. Então, por isso que eu sempre falo, tá? Mais do que na hora da gente nortear a nossa vida, primeiro de tudo, por clareza e verdade, né? E segundo, por valores. Porque os valores que vão tirar a gente desse buraco negro que são os vícios, tá, gente? Que todo mundo tem. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Acho que eu falei tudo. Então é isso. Eu, particularmente, Ludmilla, o maior desafio do meu conteúdo é que, desde o começo, eu soube e eu senti que a minha mensagem é ser real. É ser verdadeira, é falar os meus podres, é falar os meus dragões, porque eu nunca vou conseguir inspirar. Você, mamãe. Obrigada, meu amor, mas agora. Com eles aqui. Tá, mas agora você tá atrapalhando a mamãe e depois a mamãe vai ficar brava. Aí agora é melhor você sentar, tá bom? Tá bom. Então senta lá. Mas só que eu nunca mais eu vou vir aqui, tá? Tá bom, meu amor. De boa. Então, essa coragem de vir trazer isso, pra mim, é um desafio também. É um super desafio. Só que se eu for mais uma pessoa que venho aqui pra querer parecer ser boa, querer parecer ser perfeito, querer inspirar vocês a serem perfeitos, sendo que a gente não é, eu não vou estar contribuindo real, porque a gente já vive um mundo de mentira. A gente sabe disso, né? Essa semana eu tava conversando com uma pessoa que eu gosto muito e a pessoa se abriu assim pra mim e tipo, cara, praticamente falou, olha, eu sobrevivo. Tudo isso que eu mostro, que eu pareço, é uma ilusão, é mentira, eu não tenho mais alegria de viver, eu me sinto perdido, sabe? E aquilo na hora me chocou tanto, porque eu pensei assim, gente, quanto de esforço que a gente gasta, quanta energia que a gente gasta querendo parecer algo que a gente não é, querendo construir um personagem pra gente mostrar pros outros, mostrar pra rede social, pra gente querer ser aprovado. Então, eu tenho hoje, cada vez mais, eu tenho que isso pra mim é humildade, é a prática da humildade, né? Porque a virtude também, ela é silenciosa, né? Eu não posso dizer sobre as minhas virtudes, as virtudes são reconhecidas, mas algo que eu busco, né? Eu tenho a humildade como um valor, porque eu sei que eu não tenho. Eu sei que eu não tenho, estou sempre buscando. E cada vez que eu busco mais isso, eu vou entendendo o quê? O quanto que nós temos a crescer, o quanto que nós temos que melhorar, o quanto que a gente tem que parar de ser hipócrita. É muita hipocrisia, é muito fingimento, é muito personagem. E a gente precisa sair disso. Quando a gente começa a enxergar para isso como parte de quem a gente é, que nós somos seres anjos e demônios, né? Os anjos e demônios habitam dentro de nós, nós somos seres de luz e sombra, mas a gente vai se aceitando, ganhando confiança, parando de hipocrisia, a gente sofre menos, porque a gente vai começando a se sentir pessoas reais, né? Então, eu reconheço os meus dragões, eu reconheço os meus vícios, agora cabe a cada um aqui começar a fazer o mesmo. O meu convite é, vamos começar a fazer isso ainda em 2020, porque quanto mais clareza a gente tem, gente, a gente vai entrar em 2021, lembra? Pegue fogo. E o fogo, o elemento fogo, ele tem muitos significados. Mas um dos significados, além da gente incendiar a célula divina que tem dentro da gente, o fogo vai servir também para a gente transmutar, para a gente queimar, para a gente finalizar ciclos, para a gente começar a sair, né, e vencer certos vícios, porque todos nós, já afirmei e repito, todos nós temos vícios. Se você conhece alguém que fala que não tem nenhum vício, desconfie, porque essa pessoa, ela gasta muita e muita força para parecer perfeita, para parecer que não tem, porque vício é vulnerabilidade, vício é ser humano, vício está na nossa natureza humana, e a nossa natureza humana é totalmente falha. E eu penso comigo que Deus criou a gente perfeitamente assim, justamente pra gente se reconstruir, que é o que eu sempre falo aqui no nosso trabalho, é a gente se reconstruir, é a gente mudar essa obra cheia de defeito que a gente tem trazido, né, ao longo de uma vida. E lógico que isso dá muito trabalho, né, gente? Por isso que é importante sempre a gente fazer esse olhar pra dentro. Lembra? Eu sempre falo,
Olhe para dentro. Olhe para si. É dentro da gente que a gente identifica os nossos pontos fracos. É identificando os nossos pontos fracos, os nossos dragões, que a gente tá abrindo as portas para transformação. E quando a gente se transforma, essa força, né? Essa força interior vem muito disso. A força interior vem da gente identificar os anjos e demônios, que nós temos os dois, né? E sair um pouco desse controle do ego, de achar que a gente tem um controle de tudo. Que a gente não tem, tá mais que provado, né? A gente não tem o controle de tudo. Logo, se a gente tivesse o controle de tudo, nós seríamos mestres da nossa própria morada. Nós seríamos mestres da nossa própria vida. E a gente não é. A gente está se tornando. O convite do nosso trabalho é esse. Tá bom? Então, meus amores, muito obrigada. Quem entrou aqui do meio pro final, eu aconselho a assistir a live inteira. A live hoje é densa, né? Profunda. Te amo também, meu amor. Traz esse convite, a gente olhar com total sinceridade pra nós, mas não é se depreciando, tá? É olhar com clareza. Quando a gente tem essa clareza dos nossos demônios internos, a gente começa a também resgatar o nosso anjo interno, né? A nossa força interna. Vem muito dessa sensibilidade, dessa sinceridade de saber isso, né? Esse paradoxo. Nós somos luz e sombra. Sempre fomos e sempre seremos. E aí, talvez esteja a magia da vida. Que é a gente equilibrar esses dois polos, né? É a gente ajustar o tom, né? Lembra que eu falei o exemplo da rebeldia? Quando ela é usada de uma forma sombria e que totalmente descontrolada, ela vai me trazer muitos malefícios, ela só vai me trazer coisas ruins. Mas se eu ajusto o tom, se eu afino a rebeldia dentro de mim, eu posso usar ela para coisas positivas. Show? Então é isso, muito obrigada. Quem entrou depois, assiste, vou colocar essa live lá no YouTube também. E amanhã a gente se encontra aqui em mais um Tiro, Porrada e Bomba. Um beijo!